O salão improvisado em Porto Príncipe estava lotado naquela manhã de janeiro de 2010. O calor era denso, quase palpável, misturado ao cheiro de poeira e ansiedade. Entre médicos, líderes comunitários e voluntários, uma mulher de fala mansa e postura firme ajustava seus papéis, como se estivesse prestes a iniciar apenas mais uma reunião de trabalho. Para muitos ali, ela era só mais uma médica brasileira. Para outros, a fundadora de um dos maiores programas de saúde comunitária do mundo. Minutos depois, a terra tremeria, e aquela vida, construída ao longo de décadas de escolhas silenciosas, seria interrompida de forma abrupta. Zilda Arns não morreu anônima, mas sua história raramente é contada em toda a sua dimensão. O que levou uma pediatra do sul do Brasil a transformar estatísticas frias de mortalidade infantil em rostos, nomes e soluções práticas? Como uma mulher, longe dos centros de poder, conseguiu mobilizar milhões sem jamais ocupar cargos políticos? A resposta não está em um único feito, mas em uma sequência de decisões tomadas longe dos holofotes, em cozinhas humildes, salas paroquiais e comunidades esquecidas. Para entender por que sua trajetória ainda importa hoje, é preciso voltar no tempo, antes dos prêmios, antes do reconhecimento internacional, quando o mundo em que ela nasceu parecia pouco disposto a ouvir uma mulher falando de ciência, fé e vida ao mesmo tempo. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar forma. O Brasil em que Zilda Arns cresceu era marcado por contrastes profundos. Enquanto grandes cidades começavam a se industrializar, vastas regiões permaneciam presas à lógica da pobreza estrutural, com acesso precário à saúde e à educação. A mortalidade infantil era um dado aceito quase como destino, especialmente entre famílias pobres. Doenças simples, como diarreia e desnutrição, levavam crianças embora antes mesmo de completarem 5 anos. O sistema de saúde era fragmentado, concentrado nos centros urbanos e pouco preparado para chegar às áreas rurais ou periféricas. Internacionalmente, a segunda metade do século XX trouxe avanços científicos rápidos, mas a aplicação prática desses conhecimentos nem sempre alcançava quem mais precisava. Organismos internacionais começavam a discutir estratégias de saúde pública, mas muitas delas esbarravam em burocracia, falta de recursos ou distância cultural. Nesse cenário, a ideia de prevenção ainda lutava para se impor diante de uma medicina voltada quase exclusivamente ao tratamento. O papel das mulheres, especialmente fora do ambiente doméstico, seguia limitado por expectativas sociais rígidas. Médicas existiam, mas eram exceção, e liderar projetos nacionais era algo ainda mais improvável. Foi nesse tabuleiro desigual, onde vidas eram frequentemente reduzidas a números em relatórios, que Zilda Arns começou a observar uma pergunta incômoda. E se o problema não fosse apenas falta de hospitais, mas de informação básica chegando às pessoas certas? A resposta a essa pergunta exigiria atravessar fronteiras sociais, científicas e culturais. E o primeiro passo viria muito antes de qualquer reconhecimento público. Zilda Arns nasceu em 1934, em Forquilinha, Santa Catarina, em uma família numerosa de origem alemã. A casa era simples, mas marcada por disciplina, estudo e forte senso de responsabilidade coletiva. Desde cedo, a convivência com muitos irmãos ensinou lições práticas sobre cuidado, escuta e organização, habilidades que mais tarde se tornariam centrais em sua atuação. O pai incentivava a educação, algo ainda pouco comum para meninas naquela época, e a mãe transmitia uma fé vivida no cotidiano, mais ligada à ação do que ao discurso. Ao optar pela medicina, Zilda não escolheu o caminho mais fácil. Em um ambiente majoritariamente masculino, precisou afirmar sua competência em salas de aula e hospitais, onde mulheres ainda eram vistas com desconfiança. A pediatria surgiu não apenas como especialidade,
mas como resposta a uma inquietação pessoal diante do sofrimento infantil que parecia evitável. Durante a formação, ela se interessou não só pelos sintomas, mas pelas causas sociais das doenças. Observava que muitas crianças retornavam aos consultórios com os mesmos problemas, não por falha do tratamento, mas porque nada mudava em casa. Essa percepção começou a moldar uma visão diferente. Curar não bastava, era preciso prevenir. E prevenir exigia diálogo, linguagem simples e presença constante. Ainda sem saber exatamente como, Zilda começava a desenhar um modelo de atuação que não cabia nos limites tradicionais da medicina. O próximo passo viria quando ela decidiu sair do consultório e encarar a realidade das comunidades mais vulneráveis. A entrada de Zilda Arns no mundo real da saúde pública aconteceu longe de grandes centros acadêmicos. Atuando como médica em comunidades carentes, ela passou a visitar casas, conversar com mães e observar rotinas. Nessas visitas, percebia padrões alarmantes: água contaminada, alimentação inadequada, falta de orientação básica sobre higiene e nutrição. O choque não vinha apenas da pobreza material, mas do abandono institucional. A primeira grande virada ocorreu quando ela entendeu que soluções simples, se bem organizadas, poderiam salvar milhares de vidas. Em vez de esperar que as famílias chegassem aos hospitais, por que não levar o conhecimento até elas? Essa ideia, aparentemente óbvia, enfrentava resistência. Colegas questionavam a eficácia de métodos considerados simples demais. Autoridades duvidavam da possibilidade de escalar iniciativas baseadas em voluntariado. Ainda assim, Zilda persistiu. Ela começou a formar pequenas redes locais, treinando líderes comunitários, muitas vezes mulheres sem formação formal, para acompanhar gestantes e crianças. Cada encontro era também um teste. Será que informação prática poderia competir com décadas de descaso estrutural? Os primeiros resultados começaram a surgir lentamente, quase imperceptíveis, mas os números mostravam algo novo acontecendo. Crianças adoeciam menos, mães se sentiam mais seguras, comunidades ganhavam autonomia. Era o início de um modelo que logo precisaria crescer, e esse crescimento traria desafios muito maiores. À medida que os resultados locais se consolidavam, Zilda Arns passou a enfrentar o desafio da escala. Transformar uma experiência pontual em um programa nacional exigia articulação, confiança e persistência. Ela viajou por diferentes regiões do Brasil, muitas vezes em condições precárias, dormindo pouco, carregando materiais simples como balanças, cadernos e colheres de plástico, que simbolizavam a chamada multimistura alimentar. Cada comunidade tinha suas particularidades, seus costumes e resistências, e Zilda adaptava a linguagem sem abrir mão da essência científica. Obstáculos surgiam de todos os lados: falta de financiamento, ceticismo de gestores públicos, disputas institucionais. Ainda assim, a rede crescia, sustentada por voluntários que se reconheciam parte de algo maior. O modelo era engenhoso justamente por ser simples: acompanhamento mensal, coleta de dados básicos, orientação contínua. Decisões difíceis precisavam ser tomadas, como manter a independência política para preservar a confiança das comunidades. Essa escolha custaria apoio em alguns momentos, mas garantiria credibilidade a longo prazo. A tensão aumentava à medida que os números chamavam atenção internacional. O que antes era visto como improviso começava a ser estudado como política pública eficaz. E então, veio o momento em que todo esse esforço seria colocado à prova em uma escala inédita. O feito principal de Zilda Arns se consolidou com a criação e expansão da Pastoral da Criança, nos anos 1980. O processo não foi instantâneo nem simples. Era necessário integrar ciência, organização comunitária e uma rede de apoio institucional sem perder o foco prático.
A tensão estava em provar que um modelo baseado em voluntariado poderia gerar resultados mensuráveis. A cada ano, os dados eram coletados, analisados e apresentados, mostrando quedas significativas na mortalidade infantil nas áreas atendidas. O resultado era concreto, mas o caminho até ali envolveu ajustes constantes, erros e correções. Zilda insistia em avaliações rigorosas, ciente de que qualquer fragilidade poderia desacreditar todo o projeto. O reconhecimento veio quando organismos internacionais passaram a estudar o modelo brasileiro como referência. Não se tratava apenas de salvar vidas individualmente, mas de criar um sistema replicável, capaz de atravessar fronteiras culturais. O sucesso, no entanto, não eliminou a pressão. Manter a qualidade em meio ao crescimento era um desafio permanente. Ainda assim, o impacto era inegável, e o mundo começava a reagir a essa experiência nascida longe dos centros tradicionais de poder. A reação ao trabalho de Zilda Arns foi diversa, e por vezes contraditória. Enquanto comunidades celebravam resultados visíveis, parte do meio acadêmico mantinha reservas, questionando metodologias não convencionais. Governos passaram a citar os números, mas nem sempre a apoiar estruturalmente o modelo. O reconhecimento internacional trouxe prêmios e convites, mas também disputas sobre autoria e protagonismo. Em muitos relatos oficiais, o foco recaía sobre instituições, não sobre a mulher que articulava tudo nos bastidores. Ainda assim, o impacto prático falava mais alto. Países da África, Ásia e América Latina buscaram adaptar a experiência. A pastoral da criança se tornava uma referência silenciosa, mais conhecida pelos resultados do que pelos nomes por trás deles. Zilda aceitava essa ambiguidade com pragmatismo. Para ela, o essencial era que o trabalho continuasse. Mas esse reconhecimento parcial tinha um custo emocional, e o ritmo intenso cobraria seu preço pessoal. O custo humano da trajetória de Zilda Arns raramente aparece nos relatórios. A dedicação quase integral ao trabalho significou longas ausências familiares e uma rotina exaustiva. Perdas pessoais marcaram sua vida, incluindo a morte de um filho, experiência que aprofundou ainda mais sua empatia com mães enlutadas. Em vez de se afastar, ela transformou a dor em combustível para continuar. Havia dilemas constantes entre descansar e seguir, entre recusar compromissos e atender a mais um convite que poderia salvar vidas. A saúde pessoal muitas vezes ficava em segundo plano. Amigos relatam cansaço visível, mas também uma convicção difícil de abalar. Zilda parecia consciente de que o tempo era limitado e que o trabalho não podia esperar. Essa escolha, silenciosa e persistente, ajuda a entender por que sua história não é apenas de sucesso, mas de renúncia contínua. E mesmo assim, ela seguiu, até o fim. O legado de Zilda Arns permanece inscrito em números, métodos e, principalmente, em pessoas. Milhões de crianças acompanhadas, milhares de voluntários formados, um modelo de saúde comunitária que continua ativo e adaptável. Muitas políticas públicas incorporaram princípios que ela defendeu décadas antes. A ideia de que prevenção e participação comunitária são centrais na saúde hoje parece evidente, mas nem sempre foi assim. Em diferentes países, iniciativas inspiradas em seu trabalho continuam a reduzir indicadores de mortalidade. Ainda que seu nome nem sempre seja lembrado, suas consequências são sentidas diariamente. O mundo atual, com seus desafios sanitários globais, carrega lições claras dessa trajetória. Soluções eficazes nem sempre são complexas, mas exigem compromisso contínuo. E é justamente essa herança silenciosa que conecta o passado ao presente. A vida de Zilda Arns se encerrou de forma abrupta, sob escombros, durante o terremoto de escala 7 que atingiu Porto Príncipe, no Haiti, em 12 de janeiro de 2010, enquanto fazia exatamente o que sempre fez: compartilhar conhecimento para salvar vidas. Sua história não é a de uma heroína idealizada,
mas a de uma profissional que escolheu agir onde havia urgência. Ao olhar para sua trajetória, fica a pergunta que atravessa gerações: quantas transformações começam longe dos holofotes e só se tornam visíveis quando já mudaram tudo? Zilda mostrou que impacto real nasce da combinação entre rigor, empatia e persistência. Em um mundo acostumado a grandes discursos, sua obra foi construída com gestos repetidos, mês após mês, comunidade após comunidade. Lembrar dessa história é mais do que um resgate biográfico. É um convite à reflexão sobre como escolhas individuais podem gerar efeitos coletivos duradouros. Se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, compartilhadas e preservadas, este é o momento de apoiar o canal Mulheres Apagadas da História, para que outras vidas, como a de Zilda Arns, não permaneçam no silêncio. Lembre-se, compartilhar histórias é a melhor forma de mantê-las vivas.